Se você está buscando opções de investimentos seguras, estáveis e com retornos constantes, os fundos de renda fixa são uma ótima opção. Assista o vídeo e entenda como funcionam esses fundos. Olá, investidor! Bem-vindo de volta ao nosso canal de educação financeira. Hoje eu vou falar de um tema fundamental para quem busca segurança nos investimentos: os fundos de renda fixa. O que são fundos de renda fixa? São fundos que investem majoritariamente em títulos públicos, CDBs, letras financeiras, debêntures e outros ativos de renda fixa. São fundos conhecidos por serem mais seguros e apresentarem retornos mais constantes. Existem alguns tipos de fundos de renda fixa, cada um com as suas características e riscos próprios. Fundos referenciados ao CDI, o famoso Fundo DI. São fundos que acompanham a taxa do CDI e possuem normalmente uma liquidez bem rápida, em D0, ou seja, resgate no mesmo dia. Eu vou deixar aqui embaixo o link de um vídeo que eu gravei explicando de onde vem a Selic e o CDI. É super importante entender de onde vêm as nossas taxas de juros. Fundos de renda fixa simples são fundos que investem basicamente em títulos públicos. São uma ótima opção para quem está começando, pois apresentam baixo risco e baixo custo. Temos ainda os fundos de renda fixa de curto prazo. Nesse caso, são fundos que investem em títulos públicos ou títulos privados, como debêntures, cujo vencimento é de curto prazo. Nesse caso, são ativos atrelados a Selic, o CDI ou pré-fixados. Já os fundos de renda fixa de longo prazo têm total flexibilidade para investir em ativos com qualquer vencimento. Nesse caso, são fundos que podem ter um pouco mais de volatilidade, mas também buscam retornos um pouco maiores. Ainda na renda fixa, temos os fundos de crédito privado. Esses fundos compram prioritariamente papéis de crédito privado, como debêntures ou letras financeiras de bancos ou CDBs. Nesse caso, são fundos que possuem um pouco mais de risco, mas também buscam retornos maiores ao longo do tempo. Aqui vale uma observação: os fundos de crédito não necessariamente terão uma volatilidade alta. Então, olhar apenas a oscilação das suas cotas não te mostrará exatamente o risco que esses fundos correm. Por isso, é muito importante conhecer os gestores, o seu histórico e a composição das carteiras antes de investir em um fundo de crédito. Não olhe apenas a rentabilidade para investir num fundo de renda fixa de crédito privado. E quais as vantagens de se investir em fundos de renda fixa? Primeiro, a segurança. Normalmente, fundos de renda fixa aplicam em ativos mais seguros. Segundo, a previsibilidade. Como são fundos normalmente com uma baixa volatilidade, o histórico de retornos tende a se repetir também no futuro. E terceiro, a liquidez. Tirando os fundos de crédito privado, obviamente os mais sérios, normalmente os fundos de renda fixa possuem uma liquidez bem rápida, ou no mesmo dia ou em um dia. E qual a desvantagem? Bom, a principal desvantagem é um retorno menor. Obviamente, a relação retorno e risco nos fundos de renda fixa é direta. São fundos mais seguros, mas que tendem a render um pouco menos. Mas, como o Brasil é o país de taxas de juros altas historicamente, os fundos de renda fixa tendem a dar um bom retorno ao longo do tempo. Portanto, não deixe de avaliar esse tipo de investimento quando for montar a sua carteira de investimentos. E como escolher entre tantas opções de fundos de renda fixa? Eu sempre gosto de alocar em fundos com histórico longo. Se um gestor já passou por várias crises e manteve o resultado do fundo de forma consistente, eu tendo a imaginar que nas próximas crises ele também conseguirá manter o resultado do seu fundo. Eu vou deixar aqui embaixo um link de um vídeo que eu gravei explicando como dar o primeiro passo nos investimentos. Lá eu explico como escolher o fundo ideal. Se ficou alguma dúvida, escreva aqui nos comentários e não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo. É a forma de você me ajudar a impulsionar o canal cada vez mais aqui no YouTube.